Oi, oi, eu não sei como começar esse vídeo naturalmente. Oi, eu sou a Naori e ela é a Chloe. Ah, e eu sou lésbica. Que estranho falar isso, parece que eu tô realmente saindo do armário pra alguém que eu conheço, sabe? Mas é estranho porque, tipo, cara, com tanta coisa aberta hoje, principalmente nessa época agora de como a mídia tá, sabe? De como as coisas estão por causa do novo álbum da Billie, Chappell Rowan, casais sáficos se espalhando por vários lugares. Ser uma mulher lésbica no ano que estamos, em como as coisas estão agora, é uma experiência muito, muito louca. Mesmo assim, eu ainda me sinto estranha falando disso, mesmo que eu seja desse jeito desde que eu tenho 13 anos de idade. E eu quero fazer esse vídeo porque, primeiro, eu percebi que eu nunca tive uma chance de sair do armário do jeito que eu queria. Toda vez que eu saía do armário, ou era meio que tipo assim, a pessoa já meio que sabia e falava pra mim, eu já sei, legal. Ou as pessoas descobriam. E é muito chato quando descobrem, porque você fica completamente despreparado pra que a pessoa vai, como a pessoa vai reagir. E eu, por sorte, nunca tive que lidar com uma pessoa que reagiu de forma homofóbica. Mas, tipo assim, você não espera que a pessoa vá falar alguma coisa sobre isso. Então, assim, eu quero fazer esse vídeo pra poder falar sobre isso. Eu percebi que eu sou uma pessoa, uma mulher lésbica que tem uma experiência muito mais vivida do que a grande maioria de mulheres sáficas, porque eu me conheço desde muito nova. Eu aprendi muita coisa com a vivência que eu tive sendo uma mulher que gosta de mulheres desde os 13 anos de idade. E eu acho que, além de eu falar sobre isso, ser uma coisa reconfortante pra mim, porque eu sei que eu vou estar falando quem eu sou de verdade para as pessoas que ainda não sabem disso da minha vida. Então, assim, eu vou começar com esse vídeo porque eu acho que é uma boa forma de eu tentar entender como que é essa sensação de você sair do armário. Vou falar nesse vídeo sobre como eu me descobri, sobre heterossexualidade compulsória, que é uma coisa que muita gente não sabe, o perigo que é na vida de uma pessoa, sobre a minha tatuagem, por que eu fiz essa tatuagem. É, e é isso, eu vou falar algumas coisinhas sobre eu sou lésbica. Não liguei pro tanto de roupa que tem ao redor do meu quarto, eu tô mexendo no armário, então eu não consegui guardar tudo ainda, então tá uma bagunça. E tem coisa até do meu pai aqui na mesa de passar. É isso. Vou começar. Então, eu me descobri, como eu falei, quando eu tinha 13 anos de idade. Desde muito nova, eu tinha uma sensação estranha quanto a mulheres. Sempre fui muito obcecada pela imagem das mulheres, a imagem de força das mulheres em coisas que eu assistia, em desenhos, em filmes. A primeira vez que eu vi a Viúva Negra no cinema, eu fiquei em êxtase. Eu falei, cara, eu quero ser essa super-heroína pelo resto da minha vida. Ela é muito legal. Eu fiquei apaixonada. Só que, depois, quando eu fui crescendo, entendendo melhor minha sexualidade e o fato de eu gostar de pessoas, porque eu era muito criança nessa época, foi quando eu percebi que talvez um pouco da admiração que eu tinha pelas personagens que eu via, pelas mulheres que eu via, que eu era tão apaixonada, não todas, mas em caso algumas, era porque também eu sentia alguma coisa de atração, não só pelo que eu me sentia admirada, sabe? Então, assim, desde pequena eu sempre soube. Quando eu era pequeno, teve uma situação, eu acho que essa situação foi a situação em que foi o pontapé pra eu começar a pensar que eu gostava de mulher. Depois eu me descobri, eu tive certeza, mas essa foi, tipo assim, uma chave ali que virou na minha cabeça e falou, putz, você talvez goste de mulher. A gente tava num dia de piscina, né, numa aula de natação, e aí quando você é menina, você se troca com outras meninas, tudo mais, normal. E tinha uma menina em específico na minha sala que ela era muito bonita. Mas eu não tinha noção de beleza, de atração naquela época. Eu tinha 9 a 10 anos de idade nessa época. Acho que 9 anos. Eu não tinha noção de beleza, de atração. Eu tinha noção de beleza de querer ser como ela. Falar, nossa, como eu queria ser bonita como essa menina. Mas beleza. Aí essa menina, ela não sei porquê, ela era muito mais avançada fisicamente do que a gente. Então ela tinha um corpo muito mais avantajado. Ela tinha um corpo muito mais formado pra uma menina de 9 10 anos. E a gente ficava impressionada, porque a gente ainda era muito jovem, a gente tinha corpinho de criança. Então, assim, era muito impressionante ver uma menina que tinha um corpo que a gente achava que era o corpo que a gente deveria ter quando a gente era adolescente, sabe? E aí a gente tava nesse dia de natação. E aí ela tava trocando de roupa normal, como toda criança normal troca de roupa num banheiro de meninas. Só que eu nunca tinha visto uma menina totalmente sem roupa. E principalmente eu nunca tinha visto uma menina com um corpo tão formado sem roupa.
E eu juro, eu não tinha noção nenhuma de pensamentos sexuais, de atração, de toque. Eu não pensava nisso quando eu era criança. Eu era uma criança muito tapada. Eu levei, anos pra entender o que era esse tipo de atração. Mas ver aquela imagem me deixou desconcertada. E aí, eu fiquei assim, tipo, eu achei ela muito linda. E eu surtei. Aí, em vez de eu botar minha roupa e sair do banheiro, eu gritei com a menina. Eu fiquei brava, eu falei, tipo assim, que você tá fazendo? Ela, que foi? Eu tô trocando de roupa. Eu não sei também. Depois desse dia, foi a primeira vez que eu pensei, cara, por que eu surtei quando eu vi uma menina sem roupa? A partir daí eu comecei a pensar sobre a minha sexualidade. E por aí vai. E aí, gente? Perceberam a mudança de cenário? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a gravar esse vídeo de manhã, antes de ir pro serviço. Não consegui gravar antes de dar meu horário pro trabalho. Então, eu vim terminar de gravar ele no carro. É muita coisa que eu preciso conversar, então, por isso eu vou gravar aqui no meu carro. Então, não liguem pro ambiente, não liguem que vai ter barulho de carro no fundo. E não liguem que a iluminação tá uma merda. Mas é isso. Então, eu parei na parte em que eu falo sobre como foi me apaixonar pela primeira vez com 13 anos de idade. A primeira vez que eu me apaixonei na vida foi com 13 anos. E foi por uma garota. E foi uma coisa... Como é que eu posso dizer? Eu não tava esperando, sabe? Então, tipo assim, eu não estava procurando amor de forma alguma. Com 13 anos de idade, eu era uma criatura extremamente tapada. Não fazia ideia do que era gostar de alguém de verdade. Eu desconfio que antes disso, todos os meus gostos tenham sido só dependência emocional, porque um cara me dava atenção e eu achava que era, tipo assim, me tornava especial. Porque eu nunca me achei bonito o suficiente pra ser paquerada por alguém quando eu era adolescente. Então, eu não tava procurando amor de fato. E muito menos amor de uma mulher. Mas aconteceu. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi que eu era apaixonada numa garota, que eu tava apaixonada numa garota, foi quando eu tinha 13, foi quando eu mudei de cidade, mudei pra uma nova escola. E eu conheci essa menina e, cara, ela era muito linda, já começa por aí. Então, assim, essa menina, ela era uma pessoa muito especial pra mim na época, porque ela era uma pessoa muito, muito legal comigo. E como eu tinha saído de uma escola vindo de uma situação de bullying, que eu sofri um bullying absurdo na minha última escola, e eu não acreditava que eu merecia respeito, que eu merecia amizades, que eu merecia ser tratada como uma pessoa normal. Às vezes, até hoje, eu não imagino que eu mereça esse tipo de respeito, de coisas das pessoas, sabe? Quando eu pensava dessa forma, quando eu achava que eu não devia nem abrir minha boca numa roda de amigos porque as pessoas iam ficar incomodadas comigo, ela mostrava que ela estava interessada no que eu dizia, sabe? Ela me ouvia, ela via quem eu era de verdade. Ela, mesmo quando eu me sentia excluída do grupo, porque eu me excluía, porque eu achava que as pessoas iam me odiar, então eu me excluía antes das pessoas me excluírem, ela tava lá e ela me olhava, ela me via, ela me entendia de uma forma que eu não me entendia com alguém há muito tempo, sabe? Que mesmo quando eu achava que eu era uma tapada falando um monte de besteira, e mesmo assim ela ainda me ouvia e ria das coisas mais idiotas possíveis que eu dizia, quando eu conheci uma pessoa desse jeito, eu fiquei muito feliz. Mas na minha cabeça, eu tava muito feliz porque ela era uma amiga muito, 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 muito especial, sabe? Na minha cabeça eu tava muito feliz porque ela era uma pessoa especial, porque ela era uma pessoa muito bondosa, tão bondosa a ponto de que ela era gentil comigo, a ponto de me dar atenção, a ponto de me tratar bem, sabe? E quando você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que você acha que não merece esse tipo de coisa, isso acaba se tornando importante pra mim. Ah, então você se apaixonou por ela com base em dependência emocional. Não sei, cara, eu acho que não. Mesmo quando eu finalmente entendi que não tinha um problema em mim, que eu não precisava ter medo de ser quem eu era e medo de ser a pessoa quem eu era, primeiro porque eu sentia que eu não merecia atenção, depois porque eu sentia que eu não merecia nada porque eu era lésbica. Quando eu entendi isso, mesmo assim, eu ainda era apaixonada por ela. Por que eu quase falei que eu ainda sou apaixonada por ela? Não, eu usei a conjugação errada. Enfim, ela era uma pessoa muito especial pra mim por conta dessas coisas. Mas ao longo do tempo, conforme a gente foi estudando juntas, eu comecei a me sentir mais próxima dela, sabe? E as coisas começaram a mudar de figura. Passou a ser uma coisa não só emocional, não só uma esperança de ter uma amiga que fosse muito, muito próxima, muito querida pra mim, sabe? Uma pessoa que gostava de ficar perto de mim, uma pessoa que por razão nenhuma me chamava pra sentar com ela e conversava comigo e falava comigo sobre o que eu gostava e tal. Então, conforme eu fui crescendo e eu fui ficando mais velha, aprendendo mais sobre várias coisas, entendendo melhor eu mesma e as pessoas ao meu redor, eu comecei a prestar muita atenção em coisas que antes eu não prestava. E uma das coisas que eu percebi que me fez entender que, na verdade, eu era lésbica, que eu tava apaixonada por uma mulher, que eu gostava de uma menina, que gostava da minha amiga,
era a forma como eu me sentia diferente com ela. Cara, eu tinha uma sensação tão assim, que eu tinha às vezes medo até de tocar ela, sabe? De abraçar, de fazer coisas que eu fazia normalmente com as minhas amigas, eu não fazia com ela. Isso era assustador. Eu ficava com medo de deixar ela desconfortável de qualquer forma. Então, o fato de eu ter me sentido dessa forma e eu ter visto ela de forma diferente, e eu ter sentido que ela era diferente pra mim, que ela não era só mais uma garota na minha vida, que ela não era só mais uma pessoa que eu sentia simplesmente vontade de abraçar e de beijar, que ela era muito importante pra mim, e até hoje ela ser um parâmetro de sentimentos pra mim, sabe? Ela é a pessoa que eu penso, assim, quando eu penso, como eu me sinto quando eu olho pra alguém, como eu me sinto quando eu abraço alguém, quando eu seguro na mão de alguém. Todos esses problemas que eu falei até então, sobre eu ser lésbica, sobre eu ser insegura, sobre eu ser ansiosa, sobre eu morrer de medo até de chegar perto da minha amiga, de ficar, assim, desesperada, sabe? Dela me odiar, dela ficar com raiva porque eu era uma menina apaixonada nela. Tudo isso que eu falei até agora acabou me levando ao quê? Primeiro, eu fiquei... Eu não digo que eu cheguei a ficar em depressão. Antes eu falava que eu tava deprimida e tal. Talvez eu tenha ficado um pouco doente porque eu tava com medo de sair do armário. Como que eu entrei na heterossexualidade compulsória? O que é heterossexualidade compulsória? É um termo que a gente usa na vivência de mulheres lésbicas quando você acredita que você faz parte da comunidade bissexual, pansexual, ou você fala que você não é lésbica, que você talvez seja só uma mulher heterossexual que ficou confusa por um momento. A heterossexualidade compulsória é o tal da coisa que passa a vibe de homofobia e gay ao mesmo tempo. Porque você é lésbica e você começa a dizer que você tá confusa e que você não gosta de mulheres de verdade. E eu passei por uma fase dessa. Que ódio, eu tenho vontade de socorro. Enfim, como que eu cheguei nessa fase? Quando eu me dei conta de que eu tava apaixonada pela minha amiga, eu cheguei e contei a verdade pra ela. E eu fiquei tão apavorada de como ela reagiria, como ela me trataria e tal. Apesar dela nunca ter me tratado mal, eu falei assim, cara, eu acho melhor a gente não ficar perto uma da outra, porque eu preciso superar isso, eu preciso superar os meus sentimentos por você, sabe? Então eu quero me afastar de você por conta disso. E eu passei 1 ano sem falar com a menina. E uma escolha boa, sabe? Só que o fato de eu ter passado todo esse tempo longe dela, e assim, ela não fez nada de errado. Ela seguiu a vida dela e ela fez o que ela devia ter feito. Ela respeitou a minha decisão de não ficar perto de mim. Só que o fato de que eu vi que eu realmente não fazia tanta diferença assim na vida dela, mas por minha decisão, é idiotice minha, problema de cabeça, ansiedade. O fato de eu ter percebido que ela estava feliz com outras pessoas e que talvez ela não sentisse tanta minha falta quanto eu esperava que ela sentisse, apesar de eu ter falado que eu queria ficar longe dela, eu pensava assim, cara, nossa, será que ela sente minha falta? Será que ela sente falta da nossa amizade? De eu estar perto dela? Mas eu falei, eu não quero ficar perto dela porque ela vai se sentir ansiosa de eu ficar perto dela porque ela não sente mesmo por mim, sabe? Então, assim, eu não quero deixar ela se sentindo pressionada por eu estar perto dela e ficar sendo uma lésbica apaixonada por ela e tal. Então, eu preferi me afastar. E aí, quando eu voltei a conversar com ela e quando meus sentimentos se intensificaram e eu me conheci melhor como uma mulher lésbica no ensino médio, por conta de ter uma amizade de novo com ela, voltar a conversar e ter esses sentimentos de novo aflorando como uma mulher uma garota de 16 anos e não mais como uma criança de 13 que se apaixonou por ela, eu me sentia muito, muito ansiosa de perder ela. Então, todo momento eu achava que eu ia fazer alguma coisa idiota, que ela ia simplesmente me odiar e nunca mais olhar na minha cara. Eu via pisando em ovos, eu só fazia cagada. É incrível. O quanto mais eu tentava não fazer cagada, mais cagada eu fazia. Então, assim, muitas vezes eu realmente deixei ela muito chateada, muito nervosa, muito, muito brava comigo, sabe? E muitas vezes eu achei que a gente ia chegar num ponto de nunca mais falar uma com a outra. E no fim eu cheguei no ponto. Eu fiquei morrendo de medo de fazer as coisas pra chegar na mesma porra que eu fiquei com medo. Enfim, gente, por que eu tô falando tanto palavrão? Eu tô ficando estressada, desculpa. Enfim, aconteceu isso. E aí, como eu passei 1 ano tendo essa amizade com ela, tendo essa proximidade, nesse vai ou não vai, se a gente tem alguma coisa ou não tem, a gente se gosta ou não se gosta, a gente não fala o que sente. Então, assim, o fato de eu ter criado essa conexão tão forte com ela e ter ficado tão ansiosa, com medo de perder ela tantas vezes e tal, eu pisei na bola várias vezes. Quando as coisas deram completamente errado, até hoje eu não sei porquê, mas não porque por minha culpa, só que eu acreditava de verdade que era por minha culpa, que eu não tinha sido uma boa pessoa, uma pessoa boa o suficiente pra gente acabar juntas, sabe, pra gente acabar namorando, eu fiquei ansiosa, fiquei chateada, fiquei puta da vida e eu simplesmente fui cair nos braços da primeira pessoa que me deu atenção, só que o problema é que essa pessoa foi um homem.
Esse cara em questão, ele era uma pessoa que era muito próxima da gente. E assim, eu passei meses dizendo pra mim que não era isso. Mas hoje eu sei que é. E eu vou falar pra vocês. Eu admito o quão escrota eu fui. Mas parte da razão dele ter sido a primeira pessoa com quem eu quis me envolver logo que eu tomei um pé na bunda é porque eu queria fazer ciúmes. Só que até então, eu nunca tinha pensado em mim me envolvendo com homens. Porque eu falei, eu tinha uma sensação de que todos os outros gostos que eu tive por caras foi carência. Porque eu me sentia feia, porque eu me sentia nada namorável e um cara se interessava por mim, me dava um mínimo de atenção e eu já queria falar que eu tava gostando dele. Só que quando eles me davam um pé na bunda, eu não ficava mal. Então, tipo assim, não gostava, né? Só que o que aconteceu? A conexão que eu acabei criando com esse cara em questão foi um pouco mais forte do que os outros caras que eu já tinha me envolvido. Então, por conta disso, eu passei a acreditar que eu tava apaixonado por ele. E aí foi quando começou a minha fase de heterossexualidade compulsória. Eu nunca me considerei uma pessoa completamente hétero. Já passei por uma fase da minha vida, assim, uma loucura insana de 20 segundos, sabe? De alguns dias, talvez um mês mais ou menos, de ter pensado que talvez eu nunca tivesse gostado de mulheres, que talvez eu tivesse me sentido carente. E aí eu fiquei tão feliz de alguém que me dava atenção quando eu tava me sentindo péssima comigo mesma, que eu simplesmente me apaixonei, pensei que tinha me apaixonado por uma menina. E na verdade eu sempre gostei de homem e, tipo assim, era mais fácil. Esse é o problema, sabe? O problema da heterossexualidade compulsória é que tudo fica mais fácil quando você pensa que você gosta de homens também ou que você só gosta de homens. Porque você vai achar um namorado muito fácil, porque você não vai se sentir estranha quando alguém falar como é seu relacionamento. Eu falar namoro uma mulher e as pessoas vão ficar estranhas, porque você não vai ter medo de sair do armário. Cara, tipo assim, eu sou completamente feliz com a minha sexualidade, eu sou muito confortável comigo mesma, eu sei que os meus pais me apoiam, vão me apoiar quando eu aparecer namorando uma menina, eles não vão falar alguma coisa ruim, eles vão me apoiar se eu for uma pessoa boa pra mim, sabe? Eu tenho amigos incríveis que me entendem. Eu não me sinto uma pessoa. Eu não tenho medo de andar na rua, eu deveria, mas eu não tenho tanto medo quanto outras pessoas provavelmente têm de andar na rua, sabe? Tem pessoas da comunidade que têm uma vivência muito pior do que a minha, quanto ao local em que elas vivem, na própria casa, quando andam na rua, eu não tenho esse medo. Eu me sinto muito confortável sendo uma mulher lésbica. Mas, assim, era mais fácil, tudo seria mais fácil. Eu tenho medo, sabe, de que algumas pessoas descubram minha sexualidade. Eu não falo sobre meus relacionamentos pra ninguém, porque eu sei que de alguma forma isso vai se tornar um tabu. Essas pessoas que são minhas amigas, eu não quero que elas fiquem estranhas comigo, ou que eu tenha essa paranoia na minha cabeça de que elas não gostam mais tanto de mim quando pensavam que eu era hétero, porque de repente elas descobriram que eu sou uma mulher lésbica. Então, eu tenho essa sensação, sabe? Assim, foi muito mais fácil pra mim pensar que eu gostava de homens também. Foi assim, eu não vou mentir, eu me senti aliviada. Por isso que eu falo, heterossexualidade compulsória é você ser extremamente homofóbica sendo uma pessoa da comunidade lésbica, sendo uma pessoa da comunidade LGBT. É você se sentir aliviada porque você tem a opção de não ser um desgosto para as pessoas ao seu redor. É essa sensação que você tem, sabe? Que você tem a opção de não ser tão estranha para as pessoas como você seria se você só gostasse de mulheres. E assim, não é fácil para pessoas bissexuais, não é fácil para pessoas pansexuais, porque essas pessoas também sofrem muito preconceito. Pessoas que se identificam com essa sexualidade vão ouvir coisas tipo: você tá confuso, você é uma pessoa com fetiches, você é uma pessoa que só tá querendo ser uma vagabunda e pegar todo mundo. Você é uma pessoa que não sabe o que quer. Você é uma pessoa que finge que é da comunidade, mas na verdade você é só um hétero disfarçado. Eu sei porque eu já passei por um momento da minha vida que eu me identificava como uma pessoa pansexual. E eu sei das coisas que eu ouvi quando eu falei que eu era pansexual. Então, assim, eu sei quanta merda as pessoas ouvem porque eu já ouvi um pouco dessa merda. E, assim, o horrível pra mim de heterossexualidade compulsória é sentir que eu precisava ser desse jeito ou hétero pra eu ser um pouco mais adorada pelas pessoas. Só que é uma mentira. Porque as pessoas bissexuais ou pansexuais também sofrem um monte de ódio. Então, tipo assim, as pessoas não querem que você seja bissexual ou pansexual pra que elas não se sintam tão desconfortáveis com você. Elas querem que você não seja LGBT, porque aí elas não vão ter medo de serem escrotas com você. Porque elas não querem sentir que elas são homofóbicas. Elas não querem te respeitar. Elas querem sentir que elas não são uma pessoa escrota que vai falar uma merda de você porque você namora mulheres. Esse é o fato. Então, isso pra mim é o horrível da heterossexualidade compulsória, sabe? Você sentir que você tem que ser exatamente o que as pessoas querem e que se você gostar de homens vai ser mais fácil pra todo mundo.
E aí você acredita nisso, você acredita de fato que a sua vida vai ser muito mais fácil. E realmente, eu pensava que a minha vida era muito melhor quando eu gostava de homens também. Eu conseguia conversar com as minhas amigas, eu conseguia ter uma relação boa com elas falando sobre homens, a gente conseguia sair juntas e paquerar os meninos e falar, nossa, gente, que menino bonito. E assim, sendo uma mulher lésbica, eu não me vejo dessa forma, porque eu sei que se eu estiver num grupo de mulheres heterossexuais e a gente começar a falar sobre paquera, sobre namoro e tal, eu vou me sentir estranha. E as pessoas vão se sentir estranhas porque elas vão achar que elas estão sendo injustas sendo heterossexuais perto de uma mulher lésbica. Então, tipo assim, nossa, gente, a gente tá falando sobre isso, mas ela nem gosta de homem, isso é muito chato, né? E de repente eu viro um tabu na conversa. Então, assim, o problema da heterossexualidade compulsória é isso. Você pensa que você tem que ser pelo menos um pouquinho afim de homens para as pessoas serem mais felizes com você. E foi um momento que durou, assim, anos da minha vida. E eu tenho vergonha e raiva, ódio da pessoa que eu era quando eu pensava que eu gostava de homens também. E, assim, se você se relacionou com qualquer coisa que eu falei agora nesse vídeo, de sentir essa vergonha, de sentir que tudo seria mais fácil se você também gostasse de homens, se você se relacionou com isso e você não se vê como uma pessoa bissexual ou pansexual, reavalie os seus conceitos, a sua forma de viver e não se molde pra ser como as pessoas querem. Porque você vai viver literalmente o inferno e você não vai ser uma pessoa agradável enquanto você estiver passando por essa fase. Porque você tá literalmente se trancando num armário, escondendo uma parte que é importante sua. Como assim, se você fosse uma pessoa bissexual de fato e não estivesse passando por heterossexualidade compulsória, você estaria escondendo o fato de que você se envolve também com mulheres só pra ser mais fácil para as pessoas. Então, assim, isso também afeta mulheres bissexuais, mulheres pansexuais, pessoas que gostam de mais de um gênero. Isso também pode afetar elas. Só que, assim, é pior quando você é uma pessoa que gosta de só um gênero, porque você se sente culpada por não ser normal o suficiente para as pessoas. Como se você tivesse que ser normal. Como se você fosse normal, sabe? Isso é a parte ruim. Eu acho que a melhor forma de eu falar sobre... finalizar esse vídeo é falar sobre o que é ser lésbica pra mim. E pra mim, assim, é uma coisa muito especial da minha vida. Eu fico muito feliz todos os dias de falar assim, cara, eu sou lésbica. Eu gosto de meninas, eu sou lésbica e tal. E principalmente pela forma como eu vejo as mulheres, sabe? Mulheres, pra mim, as mulheres são muito poéticas pra mim. Eu vejo as mulheres de uma forma pura como arte, sabe? Eu consigo ver a beleza de uma mulher de uma forma inexplicável. Eu não consigo explicar como eu me sinto sendo apaixonada por mulheres. E eu sou encantada pela forma como as mulheres são. E é uma das coisas mais legais pra mim, de ter me assumido lésbica, porque eu me toquei que eu era lésbica, parei de falar que eu gostava de homem ano passado. Com 21 anos de idade. Eu sou lésbica desde os 13. Eu passei, tipo, acho que 4 anos da minha vida falando que eu também gostava de homens. Ano passado, eu bati o pé um dia e falei, cara, eu não gosto de homens. Eu sou lésbica. Eu sou gay. Eu sou apaixonada por mulheres. E foi engraçado que eu cheguei aos meus amigos falando, cara, gente, vocês não sabem. Eu gosto de mulher. Eu não gosto de homem. Eu sou completamente lésbica. Eles, eu sabia. Cara, tipo assim, você tá zoando com a minha cara? Uma das melhores partes de ter me sentido confortável em ser lésbica, pra mim, foi ter me sentido tão confortável que eu quis demonstrar isso em mim mesma. Então eu fiz essa tatuagem linda, que não dá pra ver porque a luz tá muito baixa. Mas se você me segue em outras coisas, você já viu. Aqui, ó. É a Ellie e a Dina, de The Last of Us. A razão pelo qual eu fiz essa tatuagem é porque... Primeiro porque é o meu jogo favorito. Eu fiquei mais completamente apaixonada ainda depois que eu assisti a série ano passado, mas eu gosto desse jogo desde que eu tenho 12 anos de idade. Então, assim, ele é um jogo muito importante pra mim. E até hoje eu relaciono muita coisa do jogo com o fato de eu ser lésbica, com o fato de quem eu amei pela primeira vez, quem foi meu primeiro amor. Eu tenho uma ligação muito forte com o fato de que eu me descobri lésbica, sabe? E assim, o mais interessante pra mim é que até então, no primeiro jogo, a gente sabia que a Ellie era lésbica. A gente via que ela tinha um sentimento pela Riley, ela beijou a Riley no primeiro jogo. Mas não parecia que eles queriam explorar tanto isso quanto poderia ser explorado. Mas foi muito interessante pra mim crescer, ver o que esse jogo significava pra mim e ver o que eles conseguiram transformar a relação da Ellie, sabe? E é muito difícil pra uma mulher lésbica a gente ver representatividade que seja válida, que seja poética, romântica, que seja admirada por tantas pessoas. Assim, pra gente ver esse tipo de história sendo tão bem escrita,
falando tão bem sobre um relacionamento lésbico, isso é uma coisa muito importante pra gente, sabe? E eu falei, cara, isso é uma coisa muito... uma das razões que eu deveria fazer essa tatuagem. Então, assim, essa tatuagem é muito importante pra mim. Mas, enfim, é isso. Obrigada por assistir meu vídeo. Muito comprido esse vídeo, mas eu tinha muita coisa pra falar sobre isso. É o mês do orgulho, então se orgulhe de quem você é, não importa como você seja, né? Falando igual Lady Gaga. Pense sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida, sobre as pessoas ao seu redor, sobre como você quer ser vista. Não desista de quem você é, não se esconda, não se enfie num padrão para que as pessoas te aceitem. Não pense que você tem que ser alguma coisa diferente para poder fazer outras pessoas felizes. Seja feliz para você mesmo. Foi assim que eu descobri quem eu gosto de ser, quem eu sou de verdade. Então, assim, pense muito sobre você mesmo. Se conheça. Conheça quem você é, conheça os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz feliz e o que te não faz feliz. Seja quem você deve ser, quem você merece ser pra ser feliz, sabe? E não é só sobre você se orgulhar, levantar uma bandeira e falar, cara, eu sou gay e você vai me aceitar desse jeito. É sobre você reconhecer quem você é de verdade, mesmo que você esteja dentro da comunidade, quem você quer ser pra si mesmo. É isso que importa, sabe? Essa é a beleza de você ter orgulho de ser uma pessoa assim. E é muito difícil você se conhecer e você entender que você não tem que estar na visão de ninguém pra ser feliz. E principalmente que você não tem que se esconder de alguma forma pra ser feliz. Você tem que se orgulhar de quem você é. E não falo isso só, tipo assim, você tem que ter orgulho porque você não pode se esconder no armário porque isso sabe, isso é doente, isso te deixa doente, sabe? Isso é muito difícil pra uma pessoa e eu não aconselho vocês a fazerem isso, a não ser que as condições ao seu redor não sejam favoráveis, a não ser que você more numa casa tóxica, que você que você viva num momento tóxico da sua vida em que as pessoas ao seu redor estão fazendo de tudo pra você se cansar e ficar cansado. Não desista, nunca pense que você não merece alguma coisa, principalmente não pense que você não merece a sua vida. Porque você é da parte da comunidade, porque você é lésbica, porque você é gay, porque você é transexual, bissexual, qualquer coisa que você seja. Nunca se desencoraje do amor que você merece, de todo o respeito que você merece e da vida que você merece, só pra ser mais fácil para outras pessoas. Você tem que ser feliz e bom o suficiente pra você mesmo. É isso que importa. Tô parecendo aqueles coach agora. É isso. Seja gay. Beije mulheres se você gosta de mulheres. Beije homens se você gosta de homens. Seja quem você tenha que ser. É isso. Foi assim que eu descobri que eu sou feliz porque eu sou lésbica. Tchau.